Bem-vindo ao Café com Cavanha. Estamos hoje com Mauro Destre, CEO da Destre Consultoria. Foi gerente de projetos de revitalização da Bacia de Campos na Petrobras. Maurício Almeida, consultor, perito judicial e administrador judicial especializado na indústria naval, nuclear e óleo e gás. Carlos Mastrangelo, Managing Partner na Be-In Partners, implantou o sistema de produção da Petrobras no Golfo do México e é o homenageado de 2019 da OTC em Houston, agora em maio. Boa tarde, senhores. Boa tarde, Cavanha. Boa tarde. Obrigado pela visita. Queria aproveitar aí para parabenizar o Mastrangelo. Obrigado. O que eu sempre digo, esse prêmio não é de uma pessoa, é de uma geração que trabalhou no Brasil, começando. Mas você também está sendo muito bem representado por você. Vamos começar com o nosso tema específico, então, por favor. O tema da conversa hoje é o processo de descomissionamento em óleo e gás. E a primeira questão que eu gostaria de sugerir, que nós discutíssemos, é o que está contido nesse conceito, o que é o contorno dele, o que não é o descomissionamento. Se a gente pudesse conversar sobre isso. Sugiro que o Mauro comece, depois o Mastrangelo e depois eu dou uma palhetinha. Bom, então vamos lá. Do início, né, na gênese de tudo, lá do EVTS, se a gente for pensar no ciclo de vida, Cavanha, de um campo de produção, né, nós começamos já lá com a sísmica, identificamos lá os meninos da geologia e engenheiro de petróleo, né, conseguem ver alguns traços, algumas linhas cinzas em alguma coisa mais clara e dizem, opa, aqui tem petróleo. Aí esses meninos que identificam aqui tem petróleo, geram, então, algum prospecto, e esse prospecto nós vamos começar a fazer o que a gente chama poços exploratórios. No poço exploratório já começa esse comissionamento. Porque se esse poço der seco, ele já tem que ser descomissionado no futuro. Não dando seco, ele segue, delimitamos o campo, instalamos a unidade de produção, fazemos os poços, aí sim, os poços produtores. Depois desses poços produtores instalados na unidade de produção, começamos a fazer as interligações. Então, começamos aí o que a gente chama de comissionamento, montamos, deixamos um campo produzindo com a sua plataforma, seus poços, linhas, etc. Esses caras todos têm vida útil, né? Se nós pensarmos que a Bacia de Campos, a maioria das suas plataformas e seus campos é oriundo do BID 0, onde tudo começou em 1998 e que em 2025 termina essa concessão, nós vamos ver que tem plataformas já com 20, 25 anos, sistemas de produção com 20, 25 anos. Então, já com a sua vida útil além. Começaria aí, então, o que nós temos que fazer, o processo inverso, o descomissionamento. Isso tudo tem de estar, já deveria estar, e está desde o EVTE, desde o início de tudo. O EVTE do campo, ele consta dele que nós temos que fazer provisões para, no futuro, isso ser descomissionado. Só para começar, eu acho que alguém quer completar, podemos seguir nessa linha. Maurício? Mastrangelo? Eu acho que o escopo em si, o Mauro Destre cobriu bem. Só para acrescentar que essa atividade de descomissionamento, ela, ao longo da vida, você tem que mensurar, porque é um passivo que você carrega desde o início, e mesmo que não seja na época de fazer o comissionamento em si, essa quantificação tem que estar bem clara para você saber como você vai transferir para uma outra operadora, porque é um passivo que vai seguir com o campo até o final. Então, eu acho que a discussão maior no escopo que o Destre falou, exatamente nessa quantificação. Aí já é o grande tópico da descomissionamento. Eu gostaria só de complementar com o que o Mauro colocou e o Mastrangelo colocou, está perfeito, e um item que ficou em aberto, né? Eu acho que todo mundo sabia que existia a necessidade de descomissionamento, era uma coisa que era óbvio, mas acabou não se levando em consideração durante algum tempo. Agora foi que a ficha caiu. Então as pessoas estão realmente se preocupando
estão querendo se organizar. Nós temos aí, em breve, saindo um regulamento novo, etc. Mas faltou um pouco de previsibilidade, apesar de todo mundo saber da necessidade. Mas o descomissionamento é algo que ele existe e está aí, né? Nós temos não só na área de petróleo, mas em outras áreas que necessitam de descomissionamento, e ele tem que ser feito. Então, quer dizer, a gente está falando desde do drilling, de poço, estamos falando do desenvolvimento da produção todo, quer dizer, topside, subsea e os poços de injeção, todo esse conjunto é conjunto, então, suscetível a ser descomissionado. Positivo. E se você falar de poços, a gente começando poços para cima, poço tem seu regulamento específico, né? Que é o SGIP, tinha um outro regulamento para você fazer abandono de poços dentro das técnicas, né? O SGIP é que regula hoje o abandono de poços. E o descomissionamento de poços, que até então era conhecido somente como um abandono de poço, né? Ou temporário ou definitivo, já é um descomissionamento. Isso vem sendo feito pela indústria ao longo do tempo, até para atender as exigências da ANP de tempo de vida útil em que esse poço pode ficar parado, que a gente chama de sem-monitoramento. Então, já vem sendo descomissionado. Tanto que nós temos plataformas hoje prestes a serem descomissionadas, só faltando detalhes ambientais para liberar descomissionamento de linha, que todos os poços praticamente já estão abandonados. Então, isso vem sendo feito na indústria, né, paulatinamente. A partir daí é que entra todos os outros processos. Tira a linha, como nós vamos tirar, nós vamos lavar, depois o topside, e existe o topside, sempre que nós estamos falando, eu vou separar entre móveis e fixas, quando ficar falando SS, FPCO, tá? Móveis e fixas. Então, é um processo contínuo, realmente. Deixa eu fazer uma colocação para vocês. O que é diferente o descomissionamento no Brasil com o descomissionamento no Golfo do México, ou no Mar do Norte, ou em outras regiões? O que é diferente? Olha, o que eu tenho acompanhado, Cavani, a única coisa que tem é alguns anos à frente, mas a sistemática é a mesma, o objetivo é o mesmo, né? Infelizmente, o que ocorre é que nós estamos começando, até porque somos mais novos, né? Nós somos mais jovens nessa caminhada, nós estamos começando, obviamente, mais tarde em relação a eles. E a gente tem que observar como eles estão fazendo e aproveitar aquilo que nos interessa, né? Obviamente, lá já tem alguns locais especificamente para fazer todo o recolhimento desse material de forma sustentável. Eu acho que é mais ou menos isso. É isso mesmo. A gente está entrando nessa fase um pouco depois de algumas outras áreas mais maduras, no Mar do Norte, Estados Unidos, no Golfo do México. Agora, aqui no Golfo do México, por exemplo, o órgão regulador, depois de Macondo, ele se dividiu em 3, e a área que trabalha com isso, a OEM, divulgou recentemente que existe um passivo de 40 bilhões no Golfo do México. Tem um colega meu, advogado da Bufor, que fala que o descomissionamento, a lei aqui nos Estados Unidos, ele até brinca daquela música do Hotel California. You can check out and leave at any time, but you will never leave. Em outras palavras, você pode entrar, querer sair de um campo a qualquer momento, mas você nunca vai sair. Nos Estados Unidos. E aqui tem muita variação específica dependendo do estado. Tem por exemplo, a Califórnia é uma coisa, a Louisiana é outra. Então, por exemplo, para transferir para fazer um recife artificial, na verdade é uma transferência que você transfere para o estado cuidar daquela estrutura que vai ficar para turismo, para outra coisa. Então, varia muito com os estados, mas o passivo existe, uma obrigação da concessionária que pega desde o início do campo. Agora, Mastrangelo, Cavanha,
Não, desculpe. Não, então, para colocar mais uma variável, Mauro, e você daí começa falando, então. Quer dizer, você falou em 40 bilhões de dólares o passivo para Golfo do México. Qual seria, Mauro, no Brasil, o tamanho de passivo? E quantas unidades, quantas atividades diferentes nós vamos ter no Brasil nos próximos anos? Bom, eu vou pegar só o gancho da sua pergunta anterior e entro na próxima. A grande diferença entre daqui e lá fora, o Maurício já disse, mas só para completar, em primeiro lugar, é a maturidade das empresas em fazê-lo. Tanto que agora é que nós estamos fazendo um estudo junto à COP, encomendado pela própria Petrobras, de preparar uma metodologia de análise multicritério para retirar de linhas e equipamentos submarinos. Então, essa maturidade que nós ainda estamos chegando. Acho que o segundo grande ponto também, rapaz, isso que me chamou muita atenção dos eventos que eu fui de descomissionamento, tanto em Houston quanto em Aberdeen, o entrosamento entre o poder executivo, entre o governo, né, o meio ambiente dos governos e as empresas. Existe esse perfeito entrosamento. Ao passo que aqui, o que eu vejo ainda, apesar de ter melhorado muito, e com a nova lei que está para surgir aí agora, que é a revisão da 27/2006 da ANP, que está sendo revista pela Tríplice Coroa, como costumo brincar, o pessoal da ANP é terrível, falando que a ANP, Marinha e IBAMA, eu acho que essa aproximação das operadoras vai começar a acontecer. Mas até esse momento a gente está vendo um certo até antagonismo, algumas birras, vamos dizer assim, eu quero fazer assim, mas assim você não vai fazer. Então acho que essa maturidade nossa está começando a acontecer. Nós temos um passivo, nós temos hoje operando 158, 154, os números variam muito, vamos cravar então 150 plataformas, para ficar um número redondo, né? Um número redondo. Nós temos 7 em processo de descomissionamento, onde nós vamos aprender muito com ela, P12, P15, P7, P33, de janeiro, I18, problema, né? Vamos aprender muito com ela. Mas esse passivo, por dados da ANP, nós temos de 45% a 50% dessas já com a sua vida útil que estaria vencida. Vamos falar em vida útil vencida. Então, teoricamente, é no ponto de descomissionar. E se estão no ponto de descomissionar, se nós colocarmos aí uma média, 70 unidades, vamos falar sempre média, tá? 70 unidades. Vamos botar também média 15 poços por unidade? 7 vezes 5, 35, estamos falando então de 15 poços, 70 mil e poucos poços, 1.050 poços abandonar. Se forem poços, eu estou falando tudo em média, né? Se forem poços no mar, vamos falar em 40 milhões de dólares para abandonar. Vamos botar então que a maioria deles, 50% disso, 600 poços sejam poços marítimos. 6 vezes 4, 24, estamos chegando a 2.400. Vamos falar que os outros sejam em terra, 15 milhões, 13 milhões, né, de dólares para abandonar, então falamos em mais 1 bi. Então, estamos falando aí em 3,5 bi de dólares para falar de poços. Entre a linha A, eu diria para vocês o seguinte, nós temos um passivo das 70, então falando das 158, podemos chegar no passivo aí de 15, entre linhas, de retirar, se a metodologia multicritério levar a dizer, tem que tirar tudo. E ela pode chegar a dizer, não, pode ficar tudo lá embaixo. Pode ficar tudo depositado em cito. Então, tirar 50%. Então, você vê que os nossos números, o mais certo seria em torno de poços. Os poços vão ter de ser abandonados conforme esse GIP. Então, os poços têm valores. Os outros é o que vai começar a acontecer agora com esse set de descomissionamento. Uma RFI, que a Petrobras lançou agora, uma Request for Information, para linhas e equipamentos submarinos, onde ela vai... Eu chamo isso e ela vai, para mim, testar o mercado. É isso que ela vai fazer. Então, quando você está falando que vai recolher 200 km de linha, vai testar todas as disciplinas de um grande projeto de funcionamento. Então, você está dizendo o seguinte, Mauro, que a gente está indo até 4 ou 6 bilhões de dólares de custo total para fazer isso, exatamente. Isso, comparado aos 40 bilhões que o Mastrangelo comentou. Só em poço, só de poço, né? Todo o resto, se tivermos de girar tudo, podemos chegar a 15. Complementando das 70, só das 70, tá legal? Então, números assim macro, ok? Complementando o que o Mauro está colocando, este é um mercado imenso hoje no Brasil, imenso. As pessoas talvez não tenham noção da amplitude do mercado. Por exemplo, se faz necessário hoje nós termos um ambiente. Não adianta fazer como foi feito com o estaleiro. Saíram criando estaleiro indiscriminadamente. Mas tem que ter, pelo menos, um centro integrado de descomissionamento, que esteja preparado realmente, que esteja adequado à legislação, de forma a atender, como tem em outros países. Então, é um mercado muito grande.
é um mercado com um volume de recursos a ser implementado muito grande, apesar de terem tentado alguns postos, algumas áreas, serem vendidas para empresas de um nível abaixo, obviamente, com um custo mais baixo, e ainda conseguem ainda trabalhar mais alguns anos, mas a vida final está chegando, não vai ter jeito. Maurício, aproveitando, depois passando por Mastranjo, Maurício, mas começando com você, a ANP, IBAMA, Ministério do Ambiente, como está essa questão legal, regulatória, Maurício? E depois, Mastranjo, se você puder falar no Golfo do México, como está também essa questão regulatória. Olha só, eu tive há cerca de acho que foi novembro, outubro, eu tive numa palestra na Fundação Getúlio Vargas, onde estava o pessoal da ANP, já saiu o draft do regulamento. O regulamento foi distribuído para alguns órgãos para fazer comentários. Esse regulamento é um regulamento, como eu falei, tripartite. A ANP, IBAMA e Diretoria de Portos e Corpos da Marinha. Eles sentaram para evitar de um pedir uma coisa e outro pedir outra. Eles sentaram e consensaram o que é importante. Fizeram esse draft, houve comentários, inclusive, tanto eu como o Mauro participamos aí de um grupo de trabalho do COP, né? E demos contribuições, etc. E eles mandaram também para o ANP. Isso está sendo discutido. Agora vai sair a audiência pública. E eu acho que com isso aí vai destampar as licitações. Eu acho que vai sair direto de forma a atender. Mastranjo. Tá, só complementando aqui, naquele custo estimado pelo BOEM de 40 bilhões de dólares para o Golfo do México, eles falam também que na região do Ártico existe está estimado um custo equivalente, apesar de ter muito menos unidades, muito menos atividades naquela região em função da sensibilidade da área e da, talvez, pressão da sociedade, em termos de recuperar como estava antes. E aqui no Golfo do México já existe um padrão, linha submarina, a partir de determinada profundidade você não tira, só limpa. Então, já tem um mercado já está mais maduro, já a quantificação fica mais fácil. Um outro ponto é esse investimento que o Mauro falou, se implementou no Brasil, teoricamente, ele estava previsto nos EVTEs. O problema é que no EVTE, para a sanção de um projeto, aquele investimento de desfuncionamento, que seja 10% do custo de desenvolvimento total, ele fica lá no ano 25. E quando você traz para o valor presente, aquilo ali não significa muita coisa na aprovação de um projeto, na viabilidade econômica do projeto. O problema é criar uma conta separada para ir capitalizando aquele dinheiro para quando chegar lá no final você tem aquela, ou para transferir para uma outra operadora que vai tocar. Isso aí é que eu acho que foi o gap na curva no desenvolvimento do Brasil, que está perdendo. Acho que a gente tem uma atividade mais jovem, comparada com o México, no Norte, que vai ser um aprendizado bom. Agora, deixa eu fazer uma colocação para cada de vocês. A questão de tecnologia, logística, eu diria a competência local brasileira, né? Nós temos essa competência ou a gente demanda inexoravelmente de tecnologias e apoio de especialidades estrangeiras para fazer esse descomissionamento? Eu sinceramente acho... Vai, Maurício. Vai. Eu sinceramente acho que nos falta, obviamente, lições aprendidas. A gente não tem uma quantidade de lições aprendidas que a gente possa divulgar, né? Mas o mais importante é equipamentos de grande capacidade, que talvez o Brasil não tenha, mas eu acho que o Mauro vai poder falar mais em detalhe, até porque ele já viveu a experiência. Vamos dividir de novo, Cavanha, entre móveis e fixas. Ok? Móveis, lembra da DSS, STSO, tá? As móveis, sem mistério, tá? Sem mistério. A sonda vai, mandou no poço, eu tenho o PLSV aqui que consegue
todas as nossas cabeças de tração são os PLCVs que estão aqui, vão lá, o cara vai e pega ali, se tiver que tirar, bota pro barco, reenrola, sabemos limpar, se tiver que tirar as bioincrustações, seja de coral-sol, seja de qual for, não vamos tocar nesse assunto que é muito longo, mas seja o que for, a gente consegue tirar o nosso pessoal de meio ambiente. E aí eu acho que a gente nada de braçada, se vier um cara lá de fora a trabalhar com o meio ambiente aqui, vai apanhar o nosso pessoal que já sabe como lidar com o IPAMA, com o INEA, tá? Com o Programa Nacional de Resíduos Sólidos, quando isso chega. Então, a logística, temos de seco, certo? Mas você entende isso melhor do que eu para levar a plataforma para desmontar. Depois que desmontar, nós temos, não vou falar o nome de empresa, nós temos empresas que conseguem fazer desmontagem, depois de vender a sucata, estamos tranquilos com relação às móveis. Vamos falar das fixas. Aí nós temos que tirar as pernas. Se tiver que você chegar, afundar 5 metros para você desengravar. Aí são equipamentos, esse nós não temos. Né? Esse tipo de equipamento nós não temos. Mas está aí no mundo. Tem empresas parceiras, o Mastranjo com o telefonema consegue 2 caras com o barco desse e bota aqui para desmontar as nossas pernas. Então, no mundo, sabem fazer, não há o problema da tecnologia no mundo, no Brasil, para as fixas. Quando elas começarem, as mais parrudas, né? Argos, garupas, enxurra, as mais parrudas, nós teremos que trazer esses caras. Também depois que tirou, botou em cima de uma balsa, de novo, aí entramos de novo em desmontar órgãos ambientais. Então, nosso pessoal de projeto consegue fazer uma integração perfeita. Eu acho que nisso nós estamos tranquilos. Na hora que entrar nas fixas, o Mastranjo lá dá 2 telefonemas e resolve os problemas daqui também. Não há gargalos importantes. Quer dizer, algo que vocês comentaram de não temos ainda a maturação de muitos casos, a legislação ainda está em finalização, como o Maurício comentou, né, e temos recursos de provedores de serviços de primeiro nível que têm essas capacidades de equipamentos e tudo, com raras exceções aí que certamente podem ser cobertas em algum momento, né? Interessante. Perfeito. Eu não vejo problemas assim tão grandes como no início quiseram. Só empresas internacionais conseguem fazer tudo. Tem algumas coisas que ajudar, tem muita coisa que nós temos no Brasil instalado, mas Trânsito pode completar daí, você tem mais informações, inclusive. Aproveitando aqui, eu tenho um outro chapéu, que eu sou diretor da Câmara de Comércio, e você é o meu colega aí de diretoria na Câmara de Comércio Brasil-Texas, Bratec. A gente vai ter um evento dia 28, justamente para discutir essa parte de sinergia entre as empresas, o que pode colaborar, a situação atual no Brasil. Vamos ter a participação no dia 28, a participação da INP, o Mauro vai participar do evento também, porque você vai estar no Brasil junto com o IBAMA vai participar por vídeo. Senhores, uma passada final de comentários de cada um. Mauro, por favor. Agradecer a oportunidade e dizer que descomissionamento é uma oportunidade, mas o que a gente gostaria mesmo é que todos os campos que nós temos hoje, a gente pudesse revitalizar e estender a vida útil, certo? Se a gente conseguisse fazer isso hoje, seria muito melhor para a economia brasileira. Mas se tiver que descomissionar, estamos nos preparando para isso. É isso. Rejuvenescimento antes e descomissionamento depois. Perfeito. Temos muito que revitalizar ainda, há muito o que fazer. Essa cessão de campos pela Petrobras com seus custos maiores para empresas de custo menores, eu acredito que a gente consiga, não isso até 2025, como 2020, mas 2030, 32, 35. E quando chegar o descomissionamento, estaremos aqui prontos esperando para fazê-lo muito bem feito. Maurício? Concordo plenamente com o que o Mauro colocou. Eu acho que a revitalização, não só através das técnicas para fazer isso, mas como trazendo empresas que detêm um custo menor. Se você pegar uma empresa de médio porte, comparando com a Petrobras, vai ter, obviamente, um custo menor e vai possibilitar ainda usufruir desse custo em vez de detoná-lo descomissionando. Então, eu acho que, mas concordo com o Mauro, o mercado brasileiro está se preparando, sim. Nós temos profissionais que estão estudando o assunto há 2, 3 anos sobre a possibilidade de descomissioná-lo de forma adequada. Existem já empresas, obviamente não vou citar não para não, mas já se estruturando para ter um CID, Centro Integrado de Descomissionamento
brasileiro. Esse vai ser o grande mote dos próximos anos aí, em conjunto com novas unidades que vão entrar em operação, mas com unidades que vão estar saindo de operação. Cavanha, queria te agradecer a oportunidade. Acho que esse é um assunto que, de vez em quando, a gente pode estar falando sobre isso aqui, né, porque ele vai começar a andar. Saiu recentemente, agora dia 22, uma licitação para desfuncionamento de estação 1, 2 e 3. Isso significa que foi tirado o tampão. Uma coisa vai começar a rodar, vai começar a acontecer, né, e é muito importante que as empresas estejam antenadas com isso. E muito obrigado aí pelo convite. Mastrangelo. Ok, Cavanha, muito obrigado pelo convite. Mastrangelo, perdemos a linha com ele. Muito obrigado a todos, Mastrangelo, Maurício e Mauro, pela nossa conversa. E certamente nós teremos outras oportunidades de bater papos mais longos sobre isso. Não é? Obrigado. Obrigado. Abraço. Boa tarde a todos. Boa tarde. Um bom dia a todos. Tchau.